Um abraço aí para todos vocês. Você que está aí em Itaocara, Aperibé, que está aí no município de Cambuci, Italva, Cardoso Moreira, Santa Rosa, aqui de Coroados, também aqui do município de São Fidélis. Todos vocês que estão aqui nos acompanhando do distrito, sejam muito bem-vindos. Que Deus vos abençoe. Eu sei que nós temos amigos aí que nos acompanham de outros municípios aqui da região. Temos lá amigos de Campos dos Goitacazes, temos também aí irmãos lá de Macaé, de São Gonçalo e até mesmo de outros estados que estão aqui nos acompanhando. Um abraço aí para você que está nos acompanhando. Compartilhe aí, se inscreva no nosso canal do YouTube. Também se registre lá no Facebook da nossa igreja aqui, nos acompanhe em cada culto. Compartilhe aí com seus amigos, solicite a eles também que se inscrevam, para que nós tenhamos mais amigos acompanhando conosco aqui os cultos ao vivo. Hoje, quarta-feira, culto de oração, nós tivemos aqui um momento em que você teve aí a oportunidade de fazer os seus pedidos de oração. E você ainda pode escrever aí no chat o seu pedido de oração. E nós estaremos orando, né, em casa também, pelos pedidos de oração. Basta você escrever aí, que não só eu aqui, mas a igreja estará orando por seu pedido de oração. Tá ok? Então, quem crê isso, diga um amém, bem forte. Amém. Deus seja louvado. Que bom que nós temos aí mais uma noite, mais um dia, né, onde nós podemos adorar ao Senhor e juntos abrirmos a palavra do Senhor. Eu convido você que está aí com a sua Bíblia para segurar bem firme aí a sua Bíblia, ou então aqueles que quiserem colocar a mão sobre a Bíblia, para nós fazermos uma oração nesse momento, pedindo a bênção do Senhor antes de lermos a sua palavra. Vamos orar? Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai que estás nos céus, louvamos o teu nome, agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado e pela tua bondade, pelos milagres que o Senhor tem feito na nossa vida, pelo socorro do Senhor que é sempre presente, mesmo em meio às tribulações e angústias desta vida. Nós temos certeza, Senhor, que estás conosco. Sê, Senhor, o nosso castelo forte em quem nós podemos nos refugiar. Concede-nos, Senhor, cada dia a tua graça maravilhosa, para que assim nós, cada dia, nos fortaleçamos no Senhor e na força do seu poder. E nesse momento, ó Pai, ao abrirmos a tua palavra, fala conosco, que a tua palavra nos motive, que a tua palavra, Senhor, fortaleça a nossa alma, concedendo-nos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E é em nome de Jesus que te damos graças. Amém. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o homem que entristeceu o Espírito de Deus. O tema de hoje é esse, o homem que entristeceu o Espírito de Deus. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o pecado contra o Espírito Santo. No domingo nós falamos aqui sobre quem é o Espírito Santo. Vocês que nos acompanham devem estar se lembrando que no domingo último o tema foi quem é o Espírito Santo. E hoje nós iremos abrir a Bíblia e iremos aprender um pouco sobre o homem que entristeceu o Espírito de Deus. E esse tema aborda aí o pecado contra o Espírito Santo. É fato que muitas pessoas vivem atormentadas com os erros do passado. Tem muita gente que não consegue viver bem o presente porque tem culpas na sua mente. Tem então ali na sua mente muitas culpas, a mente
a sua consciência pesada quanto ao passado. E nós conhecemos na Bíblia, você que já leu aí a história de Saul, você que conhece a Bíblia, que já leu a Bíblia, deve conhecer a história de um homem chamado Saul. Saul foi chamado por Deus para ser rei de Israel. E Saul, tão logo foi chamado para ser rei, ele recebeu ali a unção para esse ministério sagrado. A palavra de Deus nos diz que o profeta Samuel levou ali um recipiente com azeite, derramou aquele azeite sobre a cabeça de Saul e o ungiu para ser rei de Israel. E mais do que isso, a palavra de Deus diz que quando ele recebeu aquela unção com azeite, ele também recebeu o Espírito Santo. Esse homem foi cheio do Espírito para exercer a tarefa para a qual Deus o havia chamado. No entanto, vocês devem se lembrar aí da história de Saul. Essa história se encontra lá no livro de 1 Samuel. E vejam que a Bíblia nos diz que depois de ter sido chamado por Deus para esse santo ministério, depois de ter sido ungido com azeite e com o Espírito Santo, esse homem, Saul, ele então, dia a dia, começou a se desviar do caminho de Deus. Primeiro, ele desobedeceu aos mandamentos de Deus. No seu dia a dia, ele deixou ali evidente que ele não era obediente aos mandamentos de Deus. Mais tarde, Saul então mandou matar todos os profetas de Deus, todos os sacerdotes de Deus. Ele mandou matar todos os sacerdotes num momento de loucura, simplesmente porque esses repreendiam o seu pecado. Ele também, durante toda a sua vida, desobedecera às recomendações dos profetas, principalmente as recomendações do profeta Samuel. Então ele foi desobediente à palavra de Deus, desobediente à voz dos profetas e desobediente aos sacerdotes, a ponto de mandar matar os sacerdotes. E no final da sua vida, nós conhecemos aí a história de Saul, ele morreu então enlouquecido, dominado então por um espírito. A Bíblia diz que um demônio se apossou dele, e ele então morreu enlouquecido em meio a uma batalha terrível. Vocês já imaginaram uma história tão terrível como a desse homem? Um dia ele foi chamado por Deus, um dia ele foi ungido com azeite para indicar ali que naquele momento ele estaria assumindo um ministério sagrado. Um dia esse homem foi cheio do Espírito Santo. É exatamente assim que a Bíblia diz, que ele foi cheio do Espírito de Deus. Mas esse homem que outrora fora cheio do Espírito Santo, no final da sua vida, termina de modo trágico, dominado por um demônio, o triste fim de Saul. E esse homem, com certeza, pecou contra o Espírito Santo. Esse é um exemplo de alguém que pecou contra o Espírito de Deus. Que coisa triste. Mas o mais triste é nós sabermos que muitos estão seguindo os passos de Saul. Os mesmos passos que Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, também deu. Muitos hoje estão seguindo esses mesmos passos, estão nas mesmas pisadas deste homem, que um dia se afastou do caminho de Deus e se deu mal no final de sua vida. Mas a que pecados Deus perdoa? Vejam que Deus, durante a vida de Saul,
o perdoou muitas vezes, mas a que pecados Deus perdoa e a que pecados Deus não perdoa? Vamos ver nas Escrituras. Você que está aí com a sua Bíblia, poderá acompanhar a leitura de hoje. Então, por favor, abra a sua Bíblia na primeira epístola de São João. Fica lá no final da Bíblia, próximo ao livro do Apocalipse. Abra a sua Bíblia em 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 1. E nós vamos ler dos versos 7 até o verso 9. E nós vamos aprender aqui a quantos pecados Deus perdoa, ou quais pecados Deus perdoa. 1 João, capítulo 1, verso 7. Você encontrou aí? Então vamos ler. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o nosso pecado. E se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Vocês entenderam direitinho aqui o que o apóstolo São João está dizendo? Vejam só o que ele diz aqui no final do verso 7. No final do verso 7, ele diz assim: o sangue de Jesus, ouça bem, você é em casa também, ouça bem o que está dizendo a palavra de Deus. Diz assim: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de quantos pecados? De todo o nosso pecado. Amém? É para nós ouvirmos um glória a Deus bem forte. Glória a Deus. E você em casa também, glorifique a Deus, porque através do sangue de Jesus, todos os nossos pecados são perdoados. Deus não perdoa um ou dois pecados, ou três, mas a Bíblia diz que Deus perdoa todos os pecados, através do sangue de Jesus. E ele diz que se nós, aqui nesse texto que acabamos de ler, que se nós dissermos que não pecamos, nós estamos mentindo. Mas se confessarmos, Deus é fiel e justo para perdoar-nos e purificar-nos toda a injustiça. Aqui, o apóstolo São João, por pelo menos 2 vezes, ele repete, ele enfatiza que Deus perdoa todos os pecados. Então não existe pecado que Deus não possa perdoar. Mas há uma condicional aqui. Aqui a condição é que se nós, o quê? Confessarmos. Se nós confessarmos, esta é a condição. Isso significa que aquele que nós não confessamos não é perdoado. Então a condição para que Deus nos perdoe é a confissão dos nossos pecados. Se nós estivermos dispostos a reconhecer que pecamos, confessando assim os nossos pecados a Deus, Ele perdoa todo o pecado. Não importa quão longe você tenha ido, não importa quão terrível seja o seu pecado, quem sabe a seus próprios olhos ou aos olhos das outras pessoas. Pode ser que as pessoas imaginem que o seu pecado não tenha perdão, mas, no entanto, se você confessar, diz a palavra de Deus, Deus está disposto a perdoar todo o pecado. E o sangue de Jesus, diz a palavra de Deus, nos purifica de todo o pecado. Veja que a palavra todo é repetida aqui mais de uma vez.
Mais uma vez é dito todo o pecado, toda a injustiça e finalmente todo o pecado, para dizer que não há pecado que Deus não possa perdoar. Todos os pecados Deus perdoa, desde que você os confesse. Lutero, o grande reformador do século XVI, ele vivia atormentado com as suas culpas. Ele imaginava que, por ser pecador, ele não tinha direito à salvação. Ele imaginava que ele não era suficientemente bom para herdar a vida eterna. Os seus pecados, as suas culpas, frequentemente o martirizavam. E certa vez Lutero, ele teve um sonho um tanto curioso. E Lutero relata que neste sonho, ele viu Satanás em pé. Ele viu ali o Satanás em pé diante dele, e Satanás então tinha um rolo. Os livros no passado eram escritos em forma de rolo. E então ele viu Satanás em pé com um rolo, que era um livro, uma espécie de lista, e esse rolo ia até o chão. Era muito grande essa lista. E nessa lista estavam escritos, Lutero começou a ler, e ele percebeu que ali nesta lista estavam escritos os seus pecados. E nesse momento o demônio segurava com uma mão e com o braço, ele tampava o que estava escrito no cabeçalho, lá em cima. E o demônio então dizia para Lutero: você está perdido. Não tem jeito para você. Você é meu. Olha aqui esta lista enorme com todos os seus pecados. Você não tem mais jeito, você não presta. Alguém já disse isso para você? Que você não presta? Pois então o demônio estava ali mostrando a lista para Lutero, dizendo que para ele não tinha mais jeito. E então Lutero quis saber o que estava escrito ali no cabeçalho. E então ele disse: deixa eu ver o que está escrito aí, porque o demônio tampava com o braço aquilo que estava escrito na primeira linha. E ele disse: eu quero ver o que está escrito aí. E o demônio disse: não, você não vai ver. E nesse momento, Lutero, ele diz: em nome de Jesus, tira o braço, porque eu quero ler o que está escrito aí. E nesse momento, quando ele disse em nome de Jesus, tira o braço, o demônio tirou o braço. E ele pôde ler o que estava escrito na primeira linha. E na primeira linha estava escrito: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o nosso pecado. São João 1, verso 7. 1 João, capítulo 1, verso 7. E o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Sabe por quê, irmãos? O inimigo temia mostrar o que estava escrito na primeira linha. Ele temia mostrar o que estava escrito ali, porque diante destas palavras, toda aquela lista de pecados era inútil. Toda aquela lista de pecado, todas aquelas acusações não tinham valor. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Não importa quantos sejam os dedos que estejam apontando para o seu pecado. Não importa quantos duvidem ou não creiam na sua mudança. Não importa quantos não creiam
no seu perdão, basta que Jesus já perdoou os seus pecados. Basta saber que se você crê, todos os seus pecados são perdoados. Crê no Senhor Jesus, diz a palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E é isso que nós precisamos ter, certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Certeza de que lá na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Isso significa que não importa quão sujo você seja, e pode ser que realmente você seja muito sujo. Não importa quão pecador você seja, e realmente você pode ser muito pecador, mas no momento em que você confessa a Jesus os seus pecados, no momento em que você se atira aos pés de Jesus e diz: Senhor, perdoa-me, Senhor, eu confesso o meu pecado. Neste momento, a palavra de Deus nos diz: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o nosso pecado. Glória a Deus, irmãos, por isso. Glória a Deus, porque através de Jesus nós somos purificados de todos os nossos pecados. Mas surge uma pergunta. Não sei se na sua cabeça também surgiu, mas me ocorre aqui à minha mente agora uma pergunta. Existe algum pecado que Deus não perdoe? A palavra de Deus menciona algum tipo de pecado que Deus não possa perdoar? Aqui mesmo, na epístola de João, você que está aí nos acompanhando, na primeira epístola aí, no capítulo 5 e no verso 16, o apóstolo João, ele nos dá aqui uma pista de que existe, talvez, de que exista um pecado que não possa ser perdoado. Você que está aí com a sua Bíblia, aí em casa também, que você que está nos acompanhando aí pela internet, você pode abrir aí a sua Bíblia também. Abra, por favor, em 1 João, no capítulo 5 e no verso 16. E veja só aqui a declaração que João faz neste verso. São João 5, 1 João 5, 16, diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Aos que não pecaram para a morte, há pecado para a morte, e por esse eu digo que não ore. Esse texto é muito forte. O apóstolo João está dizendo aqui que se alguém vir um irmão pecando, um pecado que não é para a morte, é para nós orarmos por esse irmão, para que Deus o perdoe. Mas ele também diz aqui, mas tem pecado que é para a morte. E esse eu digo para vocês que vocês não orem por ele. Mas que tal pecado é esse? Que aqui o apóstolo diz que nós não devemos nem orar por essa pessoa. Que tipo de pecado é esse que ele classifica aqui como pecado para a morte? Será que você já cometeu? Será que nós cometemos esse tipo de pecado? Quem é que comete esse tipo de pecado para a morte? Você já viu algum irmão cometendo esse pecado para a morte, a ponto de não podermos nem orar por ele? Que pecado é esse? Lá em Mateus, Jesus, ele declara com todas as letras qual é esse pecado. Você que está aí acompanhando, abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, no capítulo 12.
E lá Jesus, ele dá detalhes sobre qual é este pecado para a morte, sobre qual é este pecado que não tem perdão. Mateus capítulo 12, nos versos 31 e 32. Repito aí para você que está em casa, que está aí nos acompanhando, você pode ler junto conosco, abra aí sua Bíblia, em Mateus no capítulo 12, os versos 31 e 32. Achou aí? Então leia conosco. É Jesus quem está dizendo aqui: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Esse texto é muito forte. Aqui Jesus está dizendo, todo pecado, verso 31, todo pecado, todo pecado, toda blasfêmia serão perdoados. Mas logo a seguir, Jesus dá uma exceção. Então todos são perdoados, mas então agora ele apresenta uma exceção. E ele diz menos um, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse aqui, disse Jesus, essa blasfêmia contra o Espírito, se alguém pecar contra o Espírito, não vai ser perdoado nem agora e nem nunca, nem nesse mundo, nem no porvir. Isso é muito forte. Quem cometer o pecado contra o Espírito não será perdoado, nem agora e nem nunca. Mas como alguém comete o pecado contra o Espírito? Porventura seria alguma palavra que a pessoa profere? Alguma ação? Que ação seria essa? Que fala seria essa, tão ofensiva ao Espírito Santo, a ponto do indivíduo não ser mais perdoado? Como alguém peca contra o Espírito Santo? São muitas as perguntas, não é verdade? Mas a palavra de Deus não nos deixa dúvidas. Quando nós recorremos ao texto sagrado, nós não temos dúvidas do que se trata. Então você que está aí acompanhando e quer saber qual é a resposta, o que realmente é o pecado contra o Espírito, como alguém peca contra o Espírito, você pode acompanhar aí a leitura. Vamos lá, vamos recorrer à Bíblia. Eu convido você para abrir então a sua Bíblia. Abra aí comigo. E nós vamos recorrer aqui à leitura da palavra de Deus. Aí mesmo no Novo Testamento, você vai buscar agora o livro de Efésios. Efésios no capítulo 4 e no verso 31. Efésios 4 e o verso 30. Esse é o verso. Efésios capítulo 4 e o verso 30. Vocês encontraram aí? Efésios 4, verso 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Então, como alguém começa a pecar contra o Espírito de Deus?
O indivíduo começa a pecar contra o Espírito de Deus quando ele passa a entristecer o Espírito Santo. Ele começa a entristecer o Espírito Santo. No verso 31, ele menciona aqui alguns dos pecados que podem entristecer o Espírito Santo. Então, o pecado contra o Espírito Santo, ou a blasfêmia contra o Espírito Santo, não é um único ato. Não é um único momento, não ocorre em um único momento. Eu vou explicar melhor para vocês através aqui de uma ilustração. Conta uma história que um homem ficou desempregado. E esse homem trabalhava em um escritório. Ele estava acostumado ali a trabalhar no computador, escrevendo ali na sua mesa do escritório, preenchendo documentos, digitando textos. Então esse homem trabalhava ali no escritório e nunca trabalhou em serviços braçais. Mas ele perdeu o emprego e em meio à crise ele não conseguia nada. E ele conseguiu um emprego na prefeitura para cavar buraco na rua, ali com a picareta, trabalhando em trabalho braçal. Mas ele não estava acostumado com isso. Ele nunca tinha feito isso na vida dele. Ele trabalhava no escritório, digitando, mas a crise estava tão brava que ele foi obrigado a ter que fazer um trabalho que ele não estava acostumado para poder manter a sua família. E no primeiro dia que ele começou a trabalhar, as mãos dele arrebentaram toda. A mão dele cortou, encheu a mão de calo e começou a dar dor nas costas, dor nas pernas. Ele ficou moído. Ele não tinha uma musculatura preparada para aquilo. O corpo dele todinho ficou moído. No outro dia ele quase que nem aguentava levantar. E assim foi o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, e ele foi. E as mãos dele foram calejando, cortando, os calos foram endurecendo, e a mão dele ficou tão calejada, que a partir do momento de certo período, a mão já não machucava mais. Suas mãos estavam grossas, não cortava mais. A sua musculatura já aguentava o impacto do trabalho do dia a dia. Ele já não sentia mais aquilo que ele sentia lá no começo. Suas mãos haviam endurecido. É exatamente assim que alguém peca contra o Espírito Santo. A pessoa deixa de ouvir o Espírito Santo. Primeiro ele começa não ouvindo uma vez, e vai e transgride a lei de Deus, e vai. Ele deixa de ouvir e vai entristecendo o Espírito Santo, e o Espírito Santo fala para ele: olha, isso aí não é esse o caminho, você sabe que não pode, isso aí você sabe que não é para você, você sabe que isso aí não é coisa de cristão. E você vai, até que chega um momento que você está tão calejado, com o coração tão endurecido, que não ouve mais a voz do Espírito Santo. E no momento em que você não ouve mais a voz do Espírito Santo, então nesse momento você cometeu o pecado contra o Espírito. O pecado contra o Espírito, ele ocorre no momento em que o indivíduo não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo, diz a palavra de Deus, que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. E quando você não ouve mais a voz do Espírito Santo, você então
deixa de ser convencido do pecado. Então você passa a praticar o pecado e pensa assim: não, isso aqui não deve ser tão ruim, não. Não é do jeito que está na Bíblia, não. Ah, isso aqui eu só estou fazendo uma vez, mas isso aqui não tem nada a ver, não. Eu posso comer isso aqui de vez em quando, não vai fazer mal, não. Ah, eu vou deixar de fazer, mas não vai dar nada para mim, não. Deus é bonzinho, Deus vai me perdoar. Já me perdoou tanto, Deus perdoa tudo. E aí, nesse momento, o indivíduo deixa de considerar o pecado pecado. Nesse momento, o indivíduo deixa de confessar o seu pecado a Deus, porque ele acha que está tudo certo na sua vida. E no momento em que ele deixa de confessar o seu pecado, então não tem mais perdão. Vocês se lembram que Deus está disposto a perdoar quantos pecados? Todos os pecados. Mas no início, nós lemos lá em João, 1 João, que Deus nos perdoa desde que nós estejamos dispostos a confessarmos os nossos pecados. A partir do momento que você não reconhece mais que errou, a partir do momento que você não confessa mais o seu pecado, então o seu pecado não tem mais perdão. Seja ele qual for, nesse momento o indivíduo peca contra o Espírito, peca contra o Espírito Santo. Ele não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. Foi esse o caminho que trilhou Saul. Ele começou desobedecendo, foi desobedecendo, até chegar ao ponto horrível de ter mandado matar todos os sacerdotes de Deus. Um homem que, no princípio de sua vida, tinha sido ungido com o Espírito Santo, terminou a vida como um assassino, um homem desobediente a Deus e endemoninhado, porque a Bíblia diz que ele foi possuído por um demônio no final da sua vida. Infelizmente, esse é o fim de todos aqueles que são desobedientes ao Senhor. Esse é o triste fim daqueles que deixam de ouvir a voz do Espírito Santo. É por isso que a palavra de Deus diz: hoje, se ouvirdes a minha voz, diz o Senhor, não endureçais o vosso coração. Nós devemos o tempo todo estarmos atentos à voz do Espírito Santo, confessarmos os nossos pecados, nos afastarmos do mal enquanto há tempo. Eu gostaria de finalizar lendo mais uma vez o texto de 1 João, capítulo 1, verso 7. Eu gostaria de ler só a última parte, a parte final do verso. Você que está em casa pode também ler conosco. E eu vou ler aqui só a última parte do verso, a última linha. 1 João, capítulo 1, verso 7, que diz assim: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o nosso pecado. E você não diz nada, você tem que dizer um amém, um glória a Deus, porque Jesus perdoa todos os seus pecados, todos os meus pecados, todos os nossos pecados do mundo todo. E ele diz: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Ele perdoa. Alguém pode estar agora aí, quem sabe em casa, se perguntando: será que eu não cometi esse erro?
Será que eu não cometi esse pecado? Será que você aí não cometeu esse pecado contra o Espírito Santo? Se você sente no seu coração o desejo do perdão de Deus, se você sente no seu coração o desejo de confessar os seus pecados, se você reconhece que é pecador, então você ainda não cometeu esse pecado. Vocês já ouviram falar de John Newton? John Newton foi um grande pregador do Evangelho no passado. E ele, antes de ser pregador do Evangelho, ele fora um mercador de escravos. Mas por um milagre a vida dele foi salva, ele se converteu a Deus e dedicou depois disso toda a vida para ser um pregador do Evangelho. Já idoso, John Newton foi visitado por Wilberforce. E quando ele foi visitado, já ali no seu leito de morte, o seu amigo lhe perguntou: o que o senhor se lembra? O que o senhor se lembra? Perguntou para Newton, acerca das suas lembranças. E John Newton então respondeu: devido à idade, eu já não me lembro mais de muita coisa, mas de duas coisas eu nunca me esqueci. A primeira é que eu sou um grande pecador. E a segunda, que Jesus é meu grande Salvador. Amigo, nunca se esqueça dessas duas grandes verdades. A primeira, que nós somos grandes pecadores. E a segunda, que Jesus é nosso grande Salvador. Quer você nessa noite o perdão de Deus, quer você que Jesus perdoe todos os seus pecados, tem você a mente pesada por causa dos pecados do passado, quer você se livrar desse fardo de culpa, venha Jesus nessa noite. Ele quer perdoar você. Quantos querem o perdão de Deus nessa noite? Você quer o perdão de Deus? Fique em pé nesse momento e nós vamos orar, pedindo ao Senhor que perdoe todos os nossos pecados. Vamos orar. Senhor, nós acabamos de ler em Tua palavra que o Senhor perdoa todos os pecados. Se nós estivermos dispostos a confessarmos, o Senhor também está disposto a perdoar. E por isso, nesta noite, nós nos aproximamos de Teu trono de graça, em tempo oportuno para acharmos graça e misericórdia. E ao aproximarmos do Senhor, nós não nos aproximamos confiantes em nós mesmos, em nossos méritos, porque sabemos que não temos méritos algum, mas nós nos aproximamos, ó Pai, em nome de Jesus, o qual nos amou e a si mesmo se entregou na cruz do Calvário, para que nós tenhamos o perdão dos nossos pecados. Nós viemos, Senhor, diante de Tua presença em nome de Jesus, para suplicarmos que perdoes as nossas ofensas e que nos conceda em Cristo Jesus graça e misericórdia. Nós sigamos firmes, ó Pai, no Teu santo caminho. Se alguém está nos acompanhando pela internet nesse momento
e tem, Senhor, a sua mente pesada, não consegue dormir à noite porque está preocupado com suas culpas. Se tem alguém, Senhor, que está nos acompanhando agora pelo Facebook e que tem, Senhor, os fardo pesado sobre as suas costas. Se tem alguém, Senhor, que está nos acompanhando nesse momento e que as pessoas apontam para essa pessoa o dedo, acusando, neste momento, ó Pai, que os seus pecados sejam perdoados em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus purifique essa irmã, que o sangue de Jesus purifique esse irmão, e que o seu coração agora fique tranquilo, fique em paz, porque Jesus lhe perdoou. Porque o sangue de Jesus nos purifica a todos nós. E agora, ó Pai, ao irmos para os nossos lares, nós vamos em Tua santa paz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês, uma boa noite, se Deus quiser, para todos. E você que está aí nos acompanhando, você é nosso convidado para no próximo sábado,